Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos 10 ações perenes que estão baratas hoje de acordo com seus múltiplos e também de acordo com o preço teto para uma carteira previdenciária focada em dividendos. Então vai ser uma análise mais rápida e mais prática sobre essas principais ações previdenciárias. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. A primeira empresa da lista faz parte do setor de energia elétrica, estamos falando da estatal CEMIG lá de Minas Gerais. Hoje é negociada a 5 vezes o seu lucro e com um dividendo bem alto, em especial o número 4 pela ausência de tag along, então não tem aquele mecanismo que protege o investidor, caso a empresa for vendida você recebe o ágio na venda da empresa. Porém, é muito difícil uma empresa lesar algum acionista, de fato tem esse prêmio de risco que ao meu ver é compensatório. Um dividendo bem maior em comparação com a número 3. É uma empresa negociada a um PL muito baixo, geralmente por ser estatal tem esse desconto, mas acaba sendo abaixo da média, abaixo também de anos anteriores. A empresa consegue ter um ROI, ou seja, rentabilidade sobre o patrimônio de mais de 20%, um ROIC de mais de 15%, então bons indicadores de eficiência, uma dívida bem controlada de 0,8 vezes o seu EBITDA, uma boa margem, um payout bem saudável, um bom crescimento de lucros e uma boa frequência de dividendos há bastante tempo. Além de, é claro, ter um baita crescimento de lucro nos últimos anos. E a sua frequência de pagamentos geralmente é anunciado um dividendo em junho e outro em dezembro, então 2 vezes por ano de forma semestral. Claro que o ponto negativo seria a data do seu pagamento com base na sua Datacom. Pode ter até um ano de diferença, então anuncia num ano e paga no outro. Então meu preço teto para a CEMIG, tanto para o número 3 como para o número 4, seria 12,78. Hoje está 12,59 número 3, então teria 1,4% de margem de segurança. E se fosse o número 4, já teria 17% de margem de segurança, isso exigindo 8% de dividend yield. Eu espero um dividendo de R$ 1,02. Então de fato a CEMIG ainda está barata, isso que eu estou estipulando um payout de 50%, então um payout bem saudável. Continuando no ramo de energia elétrica, temos a ENGIE, uma empresa que é muito cara há muito tempo e agora começou a abrir margem de segurança. Ela conseguiu dar um retorno moderado em 10 anos, quase 200%, e ela é negociada um valor patrimonial historicamente de 4 vezes. Hoje está em 3,35, então está abaixo da sua média, tem um PL no seu menor patamar dos últimos 10 anos, então está muito barata em relação ao seu lucro. Ela ostenta um ROI de quase 40% e um ROIC de quase 20%, então bons indicadores de eficiência, com uma dívida bem controlada de 1,9 vezes seu EBITDA, um bom crescimento de lucros de 12% e um payout também satisfatório há bastante tempo, por volta de 70% a 80% em média. Além de, é claro, manter uma boa frequência de dividendos há muito tempo, a sua média acaba ficando baixa, porque tem anos que ela estava muito cara, aí acaba pagando um dividendo baixo em relação à sua cotação, o que não é o caso de hoje, está conseguindo entregar por volta de 6% e a expectativa é que entregue um yield maior no futuro, até porque hoje está com bastante desconto. Já na relação dos seus lucros vem crescendo, como se fosse uma escadinha, deslizou em 2021, mas um baita crescimento nos últimos 10 anos. Sobre a sua frequência de dividendos, ela anunciou em 2024 em julho e provavelmente anunciará um pagamento ou em setembro ou em dezembro, então ela paga por volta de 2 a 3 vezes no ano. E para a ENGIE eu espero um lucro de 4,8 bilhões com um payout de 60%, sendo bem modesto, teríamos um dividendo de 3,53, então estipulando 7% de dividendo para poder comprar a empresa, teríamos um preço de R$ 50, hoje está 44, então 14% de margem de segurança. E ainda continuando no segmento de energia elétrica, temos a CPFL Energia, também num PL bem atrativo e com alto dividendo. O seu PL hoje é um dos seus menores patamares dos últimos 10 anos, só chegou nesse mesmo patamar em 2021 e está muito abaixo da sua média. Em valor patrimonial também é o seu menor patamar desde 2014, uma empresa que mantém um payout bem sustentável para uma elétrica, consegue manter um ROI e um ROIC excelentes, tem uma dívida bem controlada, um bom crescimento de lucros. A partir de 2020 começou a entregar bons dividendos. Os seus lucros vêm crescendo como se fosse uma escadinha desde 2015, todos os anos tivemos crescimento. Então, uma empresa que multiplicou o seu lucro em mais de 5 vezes em questão de 10 anos.
A sua frequência de pagamento seria basicamente em maio, em junho, pagou em julho e possivelmente um dividendo ou em outubro, em novembro e em dezembro, claro, com base nos seus últimos pagamentos, então no mínimo em torno de 4 pagamentos no ano você pode esperar. E para a CPFL estipular um lucro de 6 bilhões este ano com um payout de 60%, teríamos um dividendo de 3,12. Hoje ela está custando R$ 32,48, então teria 6,8 de margem de segurança. O preço teto seria R$ 34,71, então também teria margem de segurança. E continuando no setor de energia elétrica, porém no segmento de transmissão de energia, temos a Taesa que começou a abrir margem de segurança. O que se espera para 2024 é um dividendo por volta de 6%, um pouco mais fraco, para 2025 e talvez 26 por volta de 7 a 8%. E depois de 2027, um dividendo acima de 2 dígitos. É uma empresa que deu um bom retorno tanto em 5 anos como em 10 anos. Claro que não é garantia de retorno futuro, porém, acabou gerando valor para o acionista. A relação do seu PL acaba ficando um pouco acima da média, porém, abaixo de anos anteriores, e ela é uma empresa muito sólida que vem mantendo um ROI de 19%, um ROI também satisfatório. A sua dívida se elevou bastante, mas é natural de transmissora de energia e os seus lucros vêm crescendo em linha com a inflação, até porque as suas concessões são reajustadas por índices inflacionários. E é uma empresa que pode estar passando agora por um cenário um pouco mais difícil, a sua dívida se elevando, o seu lucro tendo uma queda, mas é natural de empresas desse segmento passar por épocas de investimento e épocas de colher bons dividendos. Então a empresa teve uma queda nos seus lucros, alterou o seu payout para 75% do seu lucro líquido regulatório e não mais o FRS, então também cortou um pouco os dividendos para ter um crescimento e uma alavancagem saudável, sendo que ela costuma pagar um dividendo em maio, aí acabou pagando este ano em junho também, possivelmente um dividendo agora em agosto e talvez novembro, mas é quase certeza em dezembro, então em torno de 3 dividendos podemos esperar. Então, estipulando um lucro regulatório de 1,1 bilhão com 75% de payout, teríamos um preço teto de R$ 34,00, porque o dividendo projetado seria R$ 2,39. O preço teto hoje está 33, então começou a abrir margem de segurança, tem 1,2%. Isso que eu estou estipulando um yield de 7%. Então o que o mercado espera é 2024, 25 e 26, um dividendo um pouco mais tímido, mas depois um ótimo dividendo. Agora no segmento bancário não tem como deixar de fora o Banco do Brasil, negociado a menos de 5 vezes o seu lucro e com preço sobre valor patrimonial abaixo de 0,9 e com a projeção de um alto dividendo pela frente. Sendo que esse PL acaba ficando bem abaixo da média, abaixo de anos que a bolsa estava muito cara, de 2016 até 2020. O banco vem conseguindo entregar um ROI por volta de 18 a 20%, um bom crescimento de lucros e uma margem bem satisfatória de 12%. E recentemente teve um aumento do seu payout para 45%, ainda um payout bem modesto e bem saudável. O banco historicamente paga um bom dividendo, pagou todos os anos sem falhar e teve um bom crescimento de lucros no longo prazo. Hoje tem uma previsão de um lucro por volta de 37 a 40 bilhões, isso de acordo com o próprio banco. E o banco paga diversas vezes no ano, seja em março, em fevereiro, em maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então por volta de 6, 7 até 8 pagamentos, de acordo com o seu calendário que também é divulgado lá no começo do ano. Então é como se fosse um reloginho, paga certinho quando avisa, está quase virando um fundo imobiliário de tanto pagamento. Então pegando o menor lucro projetado para o banco, que é 37 bilhões com 45% de payout, teríamos um dividendo de 2,91. Se quiséssemos 10% para poder comprar o banco, então sendo bem criterioso, o preço teto seria R$ 29,00, hoje teria quase 10% de margem de segurança, então teria bastante margem, sendo bem criterioso com o preço teto. Agora outro banco que está pau a pau com o Banco do Brasil, na verdade um pouquinho acima dos seus lucros, é o Itaú. Então o banco que tem um foco um pouco diferente também, diferente do Banco do Brasil que foca no agronegócio, o Itaú também foca em pessoas físicas, emprestar dinheiro para empresas, então tem uma carteira de crédito um pouco diferente. E mesmo assim vem conseguindo entregar um ótimo dividendo negociado a 8 vezes o seu lucro. Inclusive, ele foi um banco que rendeu 458% em 10 anos, por mais que é uma empresa grande, deu um excelente retorno. Com o seu PL de 8 vezes hoje, está abaixo da média e principalmente abaixo de anos que ele estava muito caro.
E ele é um banco que também vem mantendo um ROI na casa dos 20%, consegue ter um crescimento de lucros um pouquinho acima da inflação, e o seu payout recentemente teve um aumento, estava na casa dos 25%, 30%, agora passou para por volta de 60%. Então por isso que está pagando um bom dividendo, está distribuindo uma fatia maior do seu lucro de forma saudável ainda, sendo que ele está com a margem ainda excelente de 11%. Então é um banco que tem um dividendo yield médio abaixo de 6%, porém vai depender do preço que você compra. Hoje, como está barato e elevou seu payout, facilmente você consegue um dividendo de 8%. E ele teve um crescimento nos seus lucros no longo prazo, claro que um ano ou outro escorregou, porém agora está com seus lucros recorde, estimando um lucro acima de 38 bilhões este ano. E ele paga dividendos todos os meses, assim como o Bradesco, porém são pequenos pagamentos e 2 vezes por ano ele distribui dividendos maiores para elevar a sua média, sendo um no começo do ano e um por volta do final do ano. E com um lucro projetado de 38,5 bilhões e 60% de payout, teríamos um dividendo de 2,36, mesmo se quiséssemos 8% para poder comprar o banco, sendo bem criterioso, bem acima da sua média, ainda teria 1% de margem de segurança. Então, de fato, hoje estaria atrativo com base no seu preço teto. Agora, outro banco que algumas pessoas podem não achar previdenciário, porém paga dividendos sem falhar e também nunca deu prejuízo, estamos falando do Bradesco. Mesmo numa fase ruim, consegue entregar um yield muito alto e com a projeção de melhora pela frente. O seu valor patrimonial de hoje é o seu menor patamar da história dos últimos 10 anos, praticamente metade da sua média e muito abaixo de quando ele chegou em 2019 com os seus lucros recordes. Então o banco foi muito penalizado, teve um aumento agora recentemente no ROI nesse primeiro trimestre para 10% e acabou tendo uma elevação no seu payout, o que também impactou num dividendo maior. Claro que a cotação caiu muito, isso também ajuda. E como o banco foi muito penalizado nas suas cotações, seu dividendo acabou subindo muito. Então acabou ficando desproporcional, o seu dividendo yield médio é 5%, hoje está mais do que 10%. Então podemos esperar um ótimo dividendo pela frente, pelo menos bem acima da média. Sendo que é um banco que caiu lucros desde 2019, quando foi seu recorde. Então ainda temos expectativa de uma melhora lentamente e a cotação pode acabar se recuperando junto. Claro que é uma melhora gradativa e também junto com isso esperamos um dividendo maior. Sendo que o Bradesco, assim como o Itaú, paga dividendos todos os meses, ou melhor, juros sobre capital próprio, e geralmente em janeiro ou então em dezembro acaba anunciando um dividendo maior e depois lá pelo meio do ano anuncia outro. E o preço teto do Bradesco estipulando um lucro de 18,5 bilhões com 60% de payout, teríamos um dividendo de 1,04. Se quiséssemos 8% de yield para poder comprar o banco, o preço teto seria R$ 13. Então ainda teria 16% de margem de segurança para receber 8% de yield, o que é uma média muito alta para o banco. Acaba sendo um dividendo muito satisfatório e ainda tem toda a recuperação do banco pela frente que pode se refletir numa alta da cotação também. Agora partindo para o ramo de saneamento, temos a Copasa, uma empresa que ainda é negociada abaixo de 6 vezes o seu lucro com um alto dividendo. Ela acabou dando um retorno moderado também em 10 anos, 250%. O seu PL acaba ficando ainda abaixo de anos anteriores, principalmente 2022, 2021 e 2019, 2018, quando a bolsa estava muito cara. A empresa consegue manter uma boa margem líquida, um payout saudável para uma empresa desse segmento, um ROI e um ROIC satisfatório, com uma dívida bem controlada e um crescimento de lucros bem alto nos últimos 5 anos de 14%. Para esse segmento que cresce mais lentamente, é um ótimo crescimento. E em questão de dividendos, a partir de 2020 tivemos altos pagamentos, 2022 acabou falhando, também o seu payout foi lá embaixo, por volta de 20%, e agora quando retomou o seu alto payout, acabou distribuindo altos dividendos. Sendo que o seu lucro foi uma crescente também no longo prazo, acabou crescendo bastante o seu lucro, gerou bastante valor, uma empresa muito rentável. E a sua frequência de dividendos, ela anunciou agora um pagamento em maio, em junho, em agosto e possivelmente teremos um em novembro, que sai em dezembro. Então em torno de 4 pagamentos no ano. E para a Copasa, com um lucro projetado de 1,5 bilhão e 70% de payout, não sendo bem modesto, teremos um dividendo de 2,76. Mesmo se eu quisesse 10%, ou seja, sendo muito criterioso, meu preço teto seria 27,61, teria 25% de margem de segurança. Então, de fato, com base no preço teto,
ainda está bem atrativa. E agora também continuando no ramo de saneamento, porém uma estatal lá do Paraná, temos a Sanepar negociada a menos de 0,9 vezes seu patrimônio e com um PL também bem atrativo. E é uma empresa que gerou bastante valor para quem investiu, rendeu 420% em 10 anos reinvestindo os dividendos. Novamente não é garantia de retorno futuro, porém é sinal que a empresa acabou gerando valor para quem investiu. E o seu PL hoje acaba ficando bem abaixo da sua média e abaixo de anos anteriores principalmente. O seu valor patrimonial também acaba ficando bem descontado, bem abaixo da média. A empresa vem mantendo um payout bem modesto, por isso que não está pagando um alto dividendo. Se hoje está distribuindo por volta de 30% e paga um dividendo de 5%, se ela distribuir 60%, que é um payout ainda saudável, pagaria 10% com facilidade. E a empresa mantém uma boa margem líquida, uma dívida bem controlada, um ROI e um ROIC satisfatórios, com um crescimento de lucros um pouquinho acima da inflação. E em questão de dividendos, realmente a média acaba ficando abaixo de 6%, mas obviamente vai impactar no preço que você compra. Então se você comprar barato, pode ter um yield muito alto e se ela acabar aumentando também o seu payout, acaba dobrando o seu dividendo facilmente. E na questão dos seus lucros, tivemos uma crescente no longo prazo, como se fosse uma escadinha, então uma empresa muito lucrativa e muito rentável. E na questão dos pagamentos, geralmente é uma vez por ano em junho e temos um pagamento provisionado lá para 2025 em dezembro. Então também a Sanepar tem esse problema da demora de pagamento, anunciou no dia 28/6 e vai pagar somente no mês 12 de 2025. Já na questão do preço teto, estipulando um lucro de 1,6 bilhão e 35% de payout, teríamos um dividendo de 37 centavos se você quiser 6% para poder comprar a empresa. Então acima do yield atual e acima da média, o preço teto seria 6,18, teria 11% ainda de margem de segurança. Então de fato a Sanepar ainda está barata de acordo com o preço teto, e nem estou falando ainda do possível efeito não recorrente que pode acontecer nos próximos anos, daquele mega valor que ela tem para receber do Estado de 3,5 bilhões que pode entrar em forma de dividendo, ou seja, um alto pagamento de uma vez só. Estamos falando simplesmente das suas operações e de um resultado saudável. E agora, por fim, falando de uma seguradora também que hoje é negociada a 8 vezes lucro, com um bom dividendo também projetado pela frente. O seu PL de hoje acaba sendo um dos seus menores PL da história, então nesse indicador também tem bastante desconto, ela está quase 50% abaixo da sua média. Acabou tendo uma redução no seu payout, que era por volta de 85% a 90%, mas é por causa do programa de recompra de ações, então está pagando entre aspas um dividendo invisível, e ela consegue manter um bom ROI de 67%. O seu crescimento de lucros é mais tímido, natural de uma seguradora, geralmente cresce em linha com a inflação, então hoje está por volta de 4%. E é uma empresa que tem uma boa média de dividendos, paga todos os anos sem falta, a sua média hoje é de quase 7%. E na questão dos seus lucros também tivemos uma crescente no longo prazo, tivemos um baita lucro em 2019 e conseguimos superar em 2023 e 2024. E para os seus pagamentos, geralmente ela paga um dividendo ou em fevereiro ou em março no começo do ano, e um praticamente certeza em agosto, ou seja, dividendos semestrais. Para a BB Seguridade, eu espero um lucro de 8,1 bilhão e 85% de payout, porque já estou considerando o programa de recompra de ações. Então, entre aspas, tem esse dividendo que é invisível. Então, se você quisesse 9% para poder comprar a empresa, o preço teto seria 38,25. Hoje teria 8,7% de margem de segurança. Agora, se você fosse mais criterioso e estipulasse 10%, aí o preço teto ficaria abaixo do preço atual. Então, caso a empresa tivesse alguma correçãozinha, alguma queda, aí abriria margem. Então fica a seu critério, 9% ainda é ser bem criterioso. E lembrando que é muito importante você fazer o aporte inteligente na sua carteira para otimizar cada aporte que você fizer e ter uma rentabilidade melhor, principalmente em empresas onde o seu maior retorno vem do dividendo. É importante comprar barato. Então foque em fazer o aporte inteligente comprando boas empresas com boas perspectivas que estão baratas. Lembrando que esse vídeo foi só uma análise mais rápida, o ideal é você se aprofundar e entender perfeitamente como é a empresa. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal, você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.